Não foi por causa de uma discussão de trânsito que ele atirou em um gari em plena luz do dia. Quando você entra na mente do René Nogueira, você entende que ele tinha uma vontade muito mais profunda. Um cara que estava sempre tentando a todo custo parecer grande e para isso tirou a vida de uma pessoa inocente. Mais um caso para mostrar que o ser humano tem um lado muito sombrio, mas para a gente entender como o criminoso chegou nesse crime, você precisa se colocar no lugar dele e como não é uma tarefa fácil, eu fiz esse vídeo para ajudar você a entender a verdadeira vontade do criminoso desse caso, que aconteceu ali no dia 11 de agosto de 2025, no bairro Vista Alegre, Belo Horizonte, Minas Gerais, e mostrar que o ser humano é podre e comete atos como esse para justificar os seus desejos mais egoístas. Ah, mas você é psicólogo, você não gosta de pessoa, né? Muita gente fala isso. Eu não gosto mesmo, cara. Olha só o que a humanidade tá fazendo com a humanidade mesmo, já se perdeu. Por isso que nesse canal eu mostro o lado sombrio da mente humana. Então se você sente o mesmo que eu em relação às pessoas, né? É só se inscrever que a gente enfrenta toda essa merda juntos. E esse vídeo não é uma avaliação psicológica, não estou oferecendo os meus serviços como psicólogo, é um vídeo para entender como o ser humano consegue chegar no pior lugar dele, tudo com base em portais de notícias e informações públicas. E a gente começa pela vítima desse caso, triste, né? Laudemir de Souza Fernandes, um gari de 44 anos. Laudemir trabalhava há 9 anos para uma empresa terceirizada que prestava serviços de limpeza urbana à prefeitura de Belo Horizonte. E segundo a família, ele saía todos os dias de madrugada de casa para ir trabalhar. Ele era considerado um funcionário exemplar e estava prestes a ser promovido e deixou esposa e filha de 15 anos. E ali, momento antes do crime, né, o que levou Laudemir ao momento do crime, né, as testemunhas contam que ele estava simplesmente trabalhando na coleta de lixo, né, quando esse empresário passou de carro e exigiu que o caminhão de lixo deixasse a rua para que o carro dele passasse. E após discutir com o motorista do caminhão, o empresário desceu do carro e disparou contra os garis no momento em que Laudemir foi atingido. Ou seja, um trabalhador foi morto em horário de trabalho, quando prestava um serviço essencial que pouca gente dá valor. E aí vem como o juiz desse caso disse, né, vem um homem violento e desequilibrado para atrasar tudo. E aqui a gente tem um tipo de vítima específica, que é o tipo de vítima veículo, que é aquela vítima que é usada como meio de expressão emocional do ofensor, né, do criminoso, por exemplo, a raiva, né, assim a vítima está sujeita ali a atos de extrema violência e abuso, né? Geralmente são vítimas de crimes de explosão emocional, podendo ser um crime tanto impulsivo quanto planejado, mas com base emocional. E para ter uma vítima veículo, a gente precisa de um criminoso emocional, do tipo emocional, que a motivação dele basicamente é a frustração que ele está sentindo ali no momento que ele comete o crime. A vítima é só um meio para ele conseguir o que ele quer, que é extravasar, né? Para ele conseguir extravasar. Então, nesse caso aqui, alguém se frustrou com o fato de o caminhão estar atrapalhando a passagem e cometeu esse crime. E quem se frustrou com o caminhão é o René da Silva Nogueira Júnior, de 47 anos, que é natural de Nova Iguaçu, né, um município do Rio de Janeiro, mas recentemente trabalhava em São Paulo. No perfil profissional do René, ele se intitula CEO da empresa Fictor Alimentos. Em nota, a Fictor Alimentos Limitada confirmou que René era prestador de serviços dessa organização havia cerca de 2 semanas e foi desligado. E além disso, René cita que já trabalhou em grandes empresas multinacionais do ramo alimentício e de bebidas. E em um perfil da rede social dele com quase 30 mil seguidores antes de ser desativado, o René Jr. se apresenta como Christian Husband, Father and Patriot, que em português seria cristão, marido, pai e patriota. Ele era casado com a delegada Ana Paula Balbino Nogueira, que inclusive essa delegada está lotada, ela trabalha na Casa da Mulher Mineira, uma unidade policial que foi inaugurada em março de 22. E, segundo ele, em audiência, ele tomava remédios para equilibrar a cabeça. Uma coisa muito curiosa aqui sobre o histórico criminal do René, porque há um histórico criminal. Primeiro que ele é mestre em agronomia pela Universidade de São Paulo, a USP, né? E possui formações complementares na Fundação Dom Cabral e na Harvard Business School. Na verdade, essas instituições é mentira. Na verdade, ele não tem. A USP confirmou que o René da Silva concluiu na instituição apenas o curso de especialização
em bens e varejos, né? Não há registro de MBA ou mestrado como ele afirmava. E Harvard e outras fundações já falaram que o cara nunca passou por lá. E o juiz desse caso, Leonardo Damasceno, destacou a extrema gravidade desse crime, né? O risco à sociedade e o histórico de violência do René, que vem desde 2003. Né, ele foi classificado como violento e desequilibrado por esse juiz, principalmente pelo histórico de violência doméstica. O primeiro caso dele é uma agressão a vassouradas contra uma ex-esposa, mãe do único filho dele, em 2003. 2 anos depois, há outro registro contra ele por agressão à noiva. E aí, em 2011, o René novamente foi alvo de um inquérito policial por suspeita de atropelar e matar uma mulher de 46 anos num acidente registrado no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Nessa ocasião específica, a Polícia Civil iniciou uma investigação por homicídio culposo, quando não tem a intenção de matar, mas o processo ainda está em aberto, né? E aí, 10 anos mais tarde, o René novamente foi alvo de um registro policial, dessa vez em São Paulo. Nessa ocasião, a ex-mulher dele informou que sofreu lesões corporais em meio ao processo de divórcio, né? Caso em que o René teria quebrado o braço dela. Mas voltando pro crime, como que de fato aconteceu esse ato brutal que o René cometeu, né? Esse ato bizarro. É bizarro isso, né? Bom, primeiro que o crime acontece pela manhã, né? Ele dirigia ali um carro elétrico, modelo BYD, da cor cinza, quando um caminhão de lixo estava na mesma rua que ele passaria. E ele queria, porque queria que o caminhão saísse para ele poder passar, né? E a mulher que dirige o caminhão disse que ele tinha muito espaço na rua para passar com o carro dele. E ela até chegou a manobrar o caminhão para que ele passasse. Só que ele já estava irritado com a retenção do trânsito que ele vinha pegando. E aí começa a pensar em cometer o crime, né? O René teria se irritado, ele ameaça atirar na motorista. Os garis tentam intervir e pedem para que ele se acalme. Inclusive, o delegado conta que, segundo as testemunhas, o René falou com a motorista algo como: se você esbarrar no meu carro, vou dar um tiro em você. Você duvida? E aqui a gente já percebe uma coisa muito simples, né? Para esse homem, o bem material é mais importante do que uma vida humana. Aí, nesse momento, ele teria pensado em cometer o crime. E ele foi se preparar para esse crime. Parece coisa rápida, coisa pouca, mas houve uma preparação nesse crime. Assim que ele conseguiu passar à frente do caminhão, ele freou com o carro bruscamente. Ele já sai, olha só. Ele pensou nisso, hein? Ele já saiu com a arma em punho. Parece que o pente da arma caiu, uma pistola semiautomática, e ele teve tempo de pegar o pente novamente, recolocar, dar o golpe de manejo na arma, quando você dá aquela engatilhada, assim, ó, para jogar a munição pro gatilho e efetuar os disparos. Ou seja, o crime foi totalmente pensado. Ele ainda planejou, mesmo que pouco ali, deu muito tempo de... Quando o pente caiu, ele poderia ter pensado se era uma boa ideia fazer aquilo, e ele conseguiu, ele quis ainda seguir em frente com aquela ideia. E nesse momento, começa a execução do crime. Ele dispara contra os garis, né? Momento em que Laudemir foi atingido, né? O disparo atingiu a região da costela do lado direito e atravessou o corpo e se alojou no antebraço esquerdo. E como muitas pessoas perguntam, por que alguém escolhe uma arma para cometer o crime? Porque a arma é um atalho para impor respeito. A arma dá poder direto para a pessoa. Ela cria um medo instantâneo quando as pessoas em volta vê a arma. Ela coloca o outro numa posição de submissão sem muito esforço físico. É o instrumento de quem quer e de quem precisa mostrar respeito e poder o mais rápido possível, né? Lembrando que essa arma ele pegou escondido da mulher, que é delegada. O René não possui registro de arma de fogo e nem porte de arma, ou seja, ele nunca deveria estar armado. E aí o crime acontece e ele simplesmente fugiu do local. Mas o pós-crime é muito interessante porque ele foi para a academia treinar tranquilamente, né? E lá foi montado um cerco em torno da academia após as investigações apontarem que o René estaria ali. E lá ele foi detido. E o interessante é que o René inicialmente negou que ele cometeu aquele crime. Ele negou em audiência. Durante a audiência, o René negou o crime. Ele afirmou ter ido para o trabalho, passeado com o cachorro e seguido para a academia. Uma coisa curiosa na nossa legislação é que no Brasil, você mentir na audiência é um direito seu como defesa. Nos Estados Unidos, se você na audiência ali mentir sob jurisdição, né, ou seja, você jurar não mentir, sempre falar a verdade, e depois for provado que sim, você cometeu aquele crime, se tiver provas que comprovem isso,
você pega mais 5 anos de cadeia por perjúrio. Mas no Brasil você tem o direito de mentir para tentar se safar. Mesmo que depois seja provado, tipo, ó, você realmente cometeu o crime, você falou que não, mas enfim, é o Brasil. E aí ele relatou que teria enfrentado um trânsito incomum no trajeto até o trabalho e apresentou horários picados nas atividades dele, né, o que teria aí irritado ele, né. Isso no mesmo dia que o Gary foi morto, né. Depois ele disse que quando atirou ele não imaginava ter atingido o Gary com um disparo, né? Imagina só, pra que você atira em alguém se não for pra atingir, né? E infelizmente a vítima, o Laudemir, foi socorrido pela polícia militar e levado em uma viatura para o hospital, onde ele morreu, né? A causa da morte foi hemorragia interna provocada pelo projétil que ficou alojado no corpo. E a prefeitura informou que o Laudemir prestava serviços por meio de uma empresa terceirizada de limpeza e afirmou que está prestando apoio à família. E aí a gente entra na questão, né? O que poderia levar o René Nogueira a se irritar naquele momento e atirar contra Garis em plena luz do dia? Lembrando que todo crime é uma satisfação do ego, seja para colocar para fora um prazer ou para eliminar um desprazer, né? Mas para colocar para fora uma energia que está gerando tensão. E como nosso cérebro é preguiçoso, ele vai procurar saídas mais fáceis para realizar o que quer, mas nem todo mundo segue esse caminho mais fácil, porque o caminho pode ser imoral, criminal, simplesmente prejudicar o outro, mas pessoas escolhem o caminho mais fácil. Então, a partir dessa escolha de praticar um crime, dá para entender sim o que esse ato diz sobre a mente de alguém. Nesse caso aqui, a gente vê o gatilho. O gatilho, o que aconteceu? Se colocando no lugar do René. Você se frustrou porque quer passar com seu carro numa rua em que um caminhão está atrapalhando. Seja por motivos de atraso ou qualquer outra coisa, você está irritado porque você quer passar e não consegue. A partir desse gatilho, ou seja, você sentiu esse incômodo, essa frustração, qual que é a escolha que você toma, né? Nesse caso aqui, você escolhe usar uma arma que não é sua, ameaçar as pessoas que estão te causando frustração e ainda atirar contra elas. Porque nisso talvez você consiga o prazer de eliminar os estímulos que estavam te frustrando, ter controle sobre aquele ambiente, né? Finalmente o caminhão saiu, finalmente eu mostrei que a rua é minha. Mas por que alguém teria um desejo desse? Porque tem algumas pessoas que têm medo de perder o controle, de somente ser afetado por um ambiente sem poder reagir. Porque essas pessoas, elas têm medo de parecerem pequenas, de parecerem que não têm poder, porque no fundo o tesão dessas pessoas é parecer poderoso, talvez por se sentir fraco, se sentir inútil e pequeno no passado, tanto que esse carinha aí era bem grande de tamanho, musculatura, né, provavelmente usando uma coisinha aí pra crescer, porque no fundo ele tem pavor de ser pequeno e impotente. E aí que entra a verdadeira vontade, né? Por que ele não escolheu apenas ir embora quando pôde, mesmo depois da discussão, né? Por que ele só não foi embora, ou só esperar o caminhão acabar o serviço? Tanto faz, por que ele não fez outra coisa, né? Porque se ele escolhesse fazer outra coisa, seria mais um momento em que essa pessoa não teria controle do ambiente dela, mais um momento em que ele foi pequeno, sem força, impotente, mais um momento que ele se sentiria fraco no ambiente, né? E aí ele reage de forma explosiva por isso. É igual uma criança que faz birra, né? Ela quer uma coisa, não consegue e explode num surto emocional, de choro e nesse caso aqui, né, de um crime. Então a verdadeira vontade do René aqui era mostrar, gritar no ambiente quem é que mandava ali. Então ele não atirou no Gary por causa de uma discussão de trânsito, né? Ele fez isso porque no fundo ele queria mostrar quem que manda naquele ambiente, que ele era poderoso, que ele acabaria com qualquer pessoa que ameaçasse esse poder dele, porque no fundo é mais um ser humano inseguro que se sente muito fraco e pequeno por dentro. Então ele iria atirar contra qualquer pessoa que causasse esse sentimento de impotência nele, nem que fosse alguém falando que ele é um ser humano fraco e impotente, como estou falando agora. Ou seja, ele escolheu lidar com a sua vontade mais profunda da forma mais sombria possível. Por mais que o desejo seja inconsciente, você precisa escolher de forma consciente para chegar nesse crime. Você escolhe o que vai fazer com aquela sua vontade, com aquela sua emoção, né? E por isso que é tão importante que a gente conheça o nosso lado sombrio para não deixar a sombra te consumir quando ela surgir de uma vez. Eu sei que tem gente que fala, mas eu jamais faria algo assim. Bom, sei lá, será mesmo que você não faria? Você conhece quem você realmente é? Você confia na sua sombra? Claro que se você tem uma percepção diferente disso, você pode trazer aqui nos comentários. Enfim, o corpo do Laudemir foi velado na igreja quadrangular no bairro Nova Contagem no dia seguinte. E o Ministério Público de Minas Gerais pediu o bloqueio de 3 milhões em bens de René e Ana Paula.
A promotoria quer usar esse valor para indenizar a família do Laudemir, que foi morto enquanto trabalhava. Porém, a justiça até o momento já negou esse bloqueio. E o René pode responder pelos crimes de homicídio duplamente qualificado, porte ilegal de arma e ameaça. E se ele for condenado, ele pode pegar até 30 anos de prisão. E a delegada foi levada pela corregedoria e se tornou alvo de investigação após o René informar em depoimento que a arma do crime pertence a ela. Ela foi levada para apurar se houve omissão de cautela, ou seja, descuido ao guardar a arma, né? Um detalhe curioso é que ele disse que passou uma situação constrangedora, né, na prisão ali. Alguém pediu para ele agachar 3 vezes quando ele saía da cela. Ele diz algo assim, né? Tinha alguns agentes juntos que começaram a falar: "Tu matou o Gary por quê? Você fez isso, covarde." E aí ele teria falado: "Cara, primeiro vocês têm que entender que tem uma investigação em curso." Ou seja, alguns agentes ali confrontaram ele, o que também não é certo, no papel dos agentes da lei, só que ele, tranquilão, falou: "Galera, tá em investigação ainda, vocês não tem que me confrontar." E aqui eu penso que os direitos humanos vão querer se apegar nisso. Porque eles vão falar: "Nossa, mas aí tá acuando o criminoso e os direitos do criminoso." Mas nunca tentam facilitar, lembrar ou lutar pela vítima. É sempre a favor do cara que tirou a vida de inocente, que vê os direitos humanos, que tem que proteger a integridade dele. Tem mesmo que proteger a integridade dele, mas e a vítima? Que tal pensar na vítima em direitos humanos? Então essa pocilga dessa nossa justiça já tem muita dificuldade em ajudar as vítimas. É por isso que eu venho aqui e foco no criminoso, nas escolhas que o criminoso tomou, na merda que ele fez. Porque sempre a nossa lei vai proteger o criminoso. Então, é aquilo, né? Eu vou ver quantas pessoas curtiram esse vídeo pra me mostrar. E mostrar pra outras pessoas que ainda existe gente do bem, né? Porque, sei lá, eu tô bem descrente da vida das pessoas, da humanidade. Olha o tanto de crime que tá acontecendo. O caso da menina Nicole é um dos que mais, sei lá, tá em mim ainda. Vai fazer 2 meses o caso e eu acho tão esquisito esse cara. Tá aí, eu fiz um vídeo, só que é complicado. Enfim, é complicado.